Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nosso vídeo vai falar sobre a instituição da Páscoa. Vamos ler Êxodo capítulo 12, que fala que é o momento que Deus concede ao povo ali, o povo hebreu, a instituição dessa Páscoa, dessa comemoração. Muitos já conhecem, sabem que Cristo Jesus é o cordeiro que era estipulado aqui para que ele fosse sacrificado. Cristo é o homem que se fez pecado por nós na cruz, porém, existem coisas muito profundas nesse texto aqui que eu quero que vocês acompanhem e eu espero que todos vocês cresçam em conhecimento. Então vamos começar. Do lado esquerdo aqui eu vou ter o texto fixo de Êxodo capítulo 12 e do lado eu vou fazer as conexões, então ligando o Novo Testamento e alguns textos. Beleza, irmãos? Então, Pai, eu peço em nome de Jesus que Tu nos conceda a graça de compreender esse texto, de trazer aos nossos corações profundezas desse Teu Evangelho, dessa Tua Palavra, Senhor, que vai muito além do que pensamos e imaginamos e que nos gere muitos frutos espirituais. É o meu pedido, Pai. Amém. Então aqui eu vou começar lendo o texto para vocês, beleza? Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, qual que é o contexto da instituição da Páscoa? O contexto aqui é justamente nas pragas, nas 10 pragas do Egito, ante a última praga, então antes da 10ª praga, que era a morte de todo primogênito, Deus estipula aqui a comemoração da Páscoa. Então aqui a gente vai ver Deus mandando o povo selar os umbrais das portas, que eram um sinal ali de selamento, e tudo isso fazia referência, depois a gente entendeu, quando Cristo morreu na cruz. Porém, os versos aqui eles trazem ainda mais profundidade, eu quero que vocês me acompanhem. O verso 2, ele vai falar que a comemoração seria o principal dos meses e seria o primeiro mês do ano. Isso faz referência a primícias. Então aqui a estipulação da Páscoa é justamente na primícia, refere-se a primícias. E aqui em Coríntios, tá? 1 Coríntios capítulo 15, do verso 23, vai falar que Cristo é as primícias. Presta atenção, a cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele está falando aqui que Cristo é as primícias, aqui obviamente ele está falando sobre o contexto da volta de Cristo, falando que Cristo é a primícia de Deus, nós somos as primícias de Cristo, né? E aí aqui ele vai contextualizar, mas enfim, só para vocês compreenderem. E também aqui no verso 20 ele vai falar que, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar e ele é então as primícias de Deus. A primícia de Deus também pode ser interpretado assim. Enfim, irmãos, aqui o versículo de número 2 ele faz uma referência a 1 Coríntios. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então aqui a gente vê que ele estipula o dia 10 faz referência à plenitude de Deus, e aqui ele fala que cada um tomará para si um cordeiro, ou seja, cada família teria um cordeiro. E aí isso aqui vai estar nos conectando com João capítulo 3, verso 15. Prestem atenção em João capítulo 3, deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui para vocês. João, capítulo 3, do verso 15, que vai dizer que para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aqui o cordeiro era utilizado uma para cada família. Porém, a gente lembra que Cristo, uma única vez morrendo na cruz, levou sobre si os nossos pecados, então deu a salvação uma vez por todos, sem necessidade então que havesse sacrifício ali todos os anos, como era aqui estipulado. Mas o que desse texto marca aqui? Que aqui Deus ele manda que um cordeiro para cada família, ou seja, o cordeiro aqui de redenção de pecados, ele era separado para cada família. Cristo veio para todas as famílias uma única vez. Verso 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então Deus estipulou aqui algumas coisas muito importantes, que faz referência a coisas espirituais. E nesse verso aqui, no verso 4, só deixa eu alinhar aqui, ele está falando que se a família for pequena, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Obviamente esse versículo aqui, essa marcação, ele também está se referindo à anunciação do Evangelho. Né? Quando Cristo fala, ide por todo mundo, fazer discípulos,
convidem o seu vizinho mais próximo, porque esse cordeiro não é só para vós, mas é para todos aqueles que nele crê. Então, eles vão alcançar a remissão dos pecados. Então, ele faz uma referência justamente aqui com ide, né? Porque o cordeiro, ele vai além de ti, né? As boas novas do evangelho. Ela precisa ser compartilhada, porque esse alimento do cordeiro que é Cristo Jesus, ele não foi somente para você, mas foi para o mundo inteiro, para todo aquele que nele crê. O verso 5 vai falar: o cordeiro será sem defeito, até deixei aqui sinalizado, tá? Sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então aqui, vamos por partes. O verso 5 ele fala sobre o cordeiro sem defeito. Essa era uma característica desse cordeiro. Ele precisava ser sem defeito. Isso já nos leva para 1 Pedro. Olha só que interessante aqui, irmãos. 1,19, que vai falar o seguinte: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos para amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então aqui a gente vê exatamente isso. 1 Pedro ele faz uma referência justamente ao versículo 5 de Êxodo capítulo 12, que fala que Cristo era então esse cordeiro sem defeito e sem mácula, né? Como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Aí o verso, também alinhado com isso aqui, 1 João, já que estamos aqui, João capítulo 1, desculpa, já que estamos aqui, vamos ler tudo, né? João capítulo 1, do verso 29, vai dizer assim, ó: é este o favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então aqui também ele vai falar sobre um varão que tem primazia, ou seja, é o primeiro. Também fazer a referência com o verso anterior, né? Eu não sei porque eu separei esse versículo aqui. João 36, deixa eu ver. Aqui, era esse que eu queria ler também. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então esse era o Cordeiro de Deus sem defeito, Cristo Jesus. Novamente aqui confirmando a santidade de Cristo Jesus. E guardareis até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Aqui tem uma coisa muito importante também, porque a festa que depois era comemorada no 14º dia do mês era uma festa muito importante. Só que agora eu não vou lembrar de cabeça aqui, eu vou... Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Verso 6. Aqui, irmãos. E o guardareis até o 14º dia. Então, o cordeiro será sem defeito, mas e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ou seja, do dia 10 até o dia 14, tá? O cordeiro seria guardado. E ele seria morto no crepúsculo da tarde. Aqui ele faz uma referência a 4 dias, né? Nós temos do dia 10 ao dia 14, 4 dias. Ou seja, 1 Pedro fala, leva em consideração que um dia para Deus é como 1000 anos para os homens. Tá? Então aqui ele estava fazendo uma referência a 4 milênios. Exatamente no 4º milênio foi quando Cristo Jesus ele nasceu e morreu. Exatamente fazendo uma referência ao crepúsculo da tarde, ou seja, ao entardecer. Cristo é crucificado às 3 horas, né, e perece ali próximo ao crepúsculo da tarde. Então aqui o verso 6 ele faz uma referência com esse cordeiro que deveria ser guardado até o 14º dia, fazendo referência a 4 milênios, a manifestação de Cristo Jesus. Isso tudo aqui está alinhado com as profecias de Daniel das 70 semanas, né, na semana 69. Enfim, isso aqui está totalmente alinhado com as profecias que Cristo viria no 4º milênio. Tá? Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então aqui outra coisa que Deus ele orienta ao povo. Antes disso, irmãos, Hebreus 6, 9, 22, deixa eu ler aqui. Então assim, eu fiz umas anotações aqui, eu fico um pouco perdido porque essa pregação aqui eu fiz há algum tempo já,
E como ficou muito ruim o áudio, eu estou regravando, tá? Então, levem por consideração isso. Mas eu vou passar todo o conteúdo aqui para vocês enriquecedor, tá? Hebreus 6, 9, 22. 9, 22. Vai falar assim, ó. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, por isso aqui, irmãos, quando Deus ele faz a criação do homem e da mulher, o caráter de Deus estipula algumas leis. Muito antes da Eva cair, Deus já tinha falado para Eva que se ela comesse do fruto proibido, então ela entraria à morte, né? A morte passaria a reinar. E foi exatamente o que aconteceu, né? A descendência de Adão e Eva todos morreram por conta do pecado. E uma das leis era que sem derramamento de sangue não existiria remissão. Então por isso que era necessário que o cordeiro começasse a ser imolado naquele tempo, justamente trazendo uma simbologia para quando Cristo viesse. E outro versículo aqui muito importante também é 9, o 27 e o 28, que vão dizer assim, ó. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então aqui, novamente ele faz uma referência aqui, os cordeiros, obviamente, eles eram... essa festa da Páscoa é comemorada anualmente, como a datação que a gente acabou de ver, porém agora Cristo aqui ele fala que ele uma vez por todas celebraria e cumpriria a Páscoa, morrendo uma vez por todas para o pecado, o perdão dos pecados. Então no verso 7, ele vai falar aqui, então tomarão do sangue e o porão ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que os comerem. Por quê? Porque exatamente depois naquela noite ali iria acontecer a 10ª praga, que era a morte de todo primogênito. Enfim, esse versículo 7 aqui, irmãos, as ombreiras e na verga da porta, eles estão conectados com Efésios 1:13. Olha só. Deixa anotado esses textos aí depois, irmão. Efésios capítulo 1, no verso 13, que vai dizer assim, ó. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então aqui nós fomos selados exatamente agora pelo Espírito Santo, mas aqui Deus selou o povo por meio do sangue de Cristo nas portas, e hoje a igreja é selada por meio do Espírito Santo no momento da confissão da fé, né? Depois, obviamente, com o batismo e tudo mais. Enfim, a gente vê que esse selamento dos umbrais da porta lá atrás, agora também acontece. Por quê? Porque a porta ali que estava fazendo referência, jogando aqui para o Novo Testamento, era o Espírito do homem. Então ele fazia referência a isso. Vamos lá. Bom, mas tem mais. Olha, 2 Coríntios 1:22. Deixa eu ver aqui. Vai dizer assim, ó. A quem também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vós poupar, não tornei ainda a Corinto. Tá, mas enfim, aqui não me interessa. 22, ó. Que também selou e nos deu o penhor do Espírito no nosso coração. Exatamente como Deus selou o povo hebreu no Egito, justamente antes da morte da última praga, Deus agora ele sela a igreja por meio do Espírito Santo. Tá? Prosseguimos. O verso 8 e o verso 9 vão dizer assim, ó, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Então, o verso 8 e o verso 9, eles vão trazer fortemente aqui a carne precisando passar pela questão do fogo. Ela deveria ser assada no fogo. Com pães asmos, que é um pão sem fermento, depois a gente vai entender Cristo falando sobre esses pães asmos, e ervas amargas a comerão. Isso tudo aqui eu vou trazer agora para vocês, citando alguns textos, porque aqui ele vai falar sobre essa carne passar pelo fogo, que é a aprovação. Mateus 3:11
Talvez quando eu leio agora, vocês parando, vocês já conectam os textos, né? Porque são muitos textos aqui para conexão. Aqui, ó, olha só, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui está falando, que João Batista está falando, ele falando que Jesus, então, ele batizaria com o fogo. Tá? Então aquela carne que estava sendo aqui se referindo, fazia referência ao batismo de fogo que Cristo estaria trazendo depois. Para ter uma conexão aqui. Os pães asmos e as ervas amargas, Ezequiel 3:3. Ezequiel 3:3. Ele vai falar assim, ó. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enches as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho a falar em língua difícil, mas na casa de Israel. Aí aqui ele vai falar sobre esse rolo santo, que na boca era doce, mas ao estômago era amargo. Era como se fosse uma erva amarga. Por quê? O fogo, deixa eu explicar aqui para vocês o que ele está se referindo aqui. Essa carne assada no fogo é justamente o cristão hoje sendo provado pelo fogo. Tá? Nós somos provados e batizados no fogo. O fogo que vai purificar, o fogo que vem trazer discernimento de espírito e tudo mais. Tá? Os pães asmos fazem referências a fermentação, pão sem fermento, ou seja, uma doutrina sem heresia. Eu vou falar agora para vocês aqui, ó. Tá. Deixa eu já puxar o texto aqui, porque daí fica melhor. Tá? Vocês devem lembrar sobre a questão de pães asmos, que Jesus acautela a eles, olha, cuidado com o fermento. Tá, peraí, o que eu abri aqui? Apocalipse. Aqui ele vai falar sobre o rolo. Abre aqui. 10. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Tomei o livrinho na mão e o anjo e eu devorei. Na minha boca era doce como mel, quando porém comi, no meu estômago ficou amargo. Aqui então, quando ele fala sobre ervas amargas, com ervas amargas e com pão asmos comerei da carne, ele está falando então justamente que a palavra de Deus, ela, ao ouvir, aos ouvidos, ela seria muito bonita. Que foi o que aconteceu quando Jesus começou a fazer sinais e maravilhas, a multidão seguindo e tudo mais. Porém, quando a palavra de Deus ela gera esse conflito entre alma e espírito, ele instaura ali uma guerra espiritual, de nós alimentarmos mais o nosso espírito que a nossa alma. Isso causa justamente uma divisão dentro de nós, que é nós passarmos a mortificarmos a nossa alma agora e passarmos a viver uma vida voltada ao espírito, a satisfazer, a cumprir os mandamentos do Senhor, viver uma vida por espírito, negar o desejo da carne. Então é isso que ele está falando aqui sobre quando ele se refere a essas ervas amargas que fazem referência a esse livro. Esse livro é a lei de Deus, é a lei do Senhor que ele está falando aqui. E 1 Coríntios 11, 24. Coríntios 11, 24 vai dizer o seguinte: e tendo dado graças, partiu o pão, partiu esse e disse, isto é o meu corpo que dado a por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhança modo, depois de haver cessado, tomou também o cálice, dizendo isto em memória de mim. Então aqui ele faz uma referência ao pão, tá? Deixa eu ler direito isso aqui. Que agora ele vai falar sobre esse pão. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será o réu de corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Tá.
Então aqui ele faz uma referência que esse pão aqui, esse pão asmo aqui que deveria ser comido, era o pão de Cristo, é o corpo de Cristo. Tá? O corpo de Cristo aqui é um pão sem fermento, é um pão sem uma doutrina herege, é um pão sem a hipocrisia dos fariseus, é um pão puro, ou seja, Cristo Jesus, todos os ensinamentos de Cristo Jesus, uma doutrina sã, sem qualquer tipo de fermento. Ó, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Aqui também ele faz uma referência, obviamente ele está fazendo uma referência aqui à volta de Cristo, né? Cristo vindo. A gente vê vários textos da palavra de Deus falando que Cristo volta quando ninguém está preparado, né? Na madrugada, se a pessoa sabe que virá o ladrão da noite, e ela ficaria vigiando, tudo mais, faz uma referência à madrugada. E aqui ele está falando pela manhã, ou seja, Cristo como o nascer do sol, voltando aqui, se sobrasse algum pedaço de carne aqui pela manhã, ele deveria ser queimado. Aqui ele faz uma referência às pessoas que não creram em Cristo Jesus e seriam lançados no lago de fogo também. Também pode ser considerado dessa forma. Mas aqui ele faz que... ele fala também sobre as obras, tá? O corpo de Cristo aqui. Porque ele estava falando sobre aquela carne que deveria ser assada e comida. Isaías 5:24. Isaías 5:24. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então, toda aquela obra que sobrar da carne aqui que ele está falando seria queimado, ou seja, são obras que não fazem parte aqui com a lei do Senhor, são obras que serão queimadas. Vamos exemplificar aqui, tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer e as nossas obras não estavam condizendo com aquilo que Deus queria para nós, serão queimadas no fogo no dia do juízo. Então aqui ele faz uma referência à carne que sobrar, trazendo uma referência aqui a obras que estão em desacordo com a palavra de Deus. Mateus 7,19, vamos ler todos os textos, não estamos com pressa. Né? Mateus 7,19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então aqui também faz uma referência. Outro texto também que vai fazer é 1 Coríntios 3,11. 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além de que foi posto, o qual é Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, né, que é o dia do Senhor, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um próprio fogo o provará. Então aqui ele está falando justamente sobre a carne que sobrar. Tudo aquilo que sobrar será queimado pelo fogo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então aqui ele está falando sobre essas obras, que são coisas que a gente acabou fazendo durante a nossa vida, que não estavam de acordo com aquilo que Deus havia preparado para nós, aquilo que Deus queria da gente. Tá? Então vamos lá, prosseguindo agora para o verso de número 11, que vai dizer: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Aqui é a forma, então, como a igreja deve participar. Dessa maneira o comereis, como? Com lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Aqui vai fazer uma referência a alguns textos, né, irmãos? Vamos ler aqui alguns textos que fazem referência ao verso do número 11. Da mesma forma, lombos cingidos, a gente vai lembrar do quê? Vamos lembrar de Elias e Moisés,
né, cingindo seus lombos. Vamos lembrar de Eliseu, quando a capa ali, ele pega a capa. Vamos lembrar de Apocalipse 1, 6, 8, que diz assim, ó, Apocalipse. Peraí. O 6 vai dizer, ó, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus Pai, e a ele agora o domínio para os séculos dos séculos. Esse que vem no nuvem do céu. O que tem a ver, João, que eu marquei isso aqui? Acho que eu marquei fora de contexto. Mas enfim. A gente lembra de Moisés aqui, né? Sandália nos pés e cajado na mão. O cajado nos lembra Moisés abrindo o mar vermelho. A gente lembra aqui também Moisés quando está diante da sarça ardente. Essa sandália nos pés é retirada em sinal de humildade, mas também sandália nos pés representa nós estarmos preparados para a caminhada, tendo a proteção do evangelho para a caminhada. Então aqui ele faz uma referência à forma espiritual como a gente vai sempre celebrar e viver a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde o homem até aos animais, executarei. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então aqui no verso 12, ele vai falar sobre um juízo que Deus traria, tá? Isso faz uma referência simbólica, deixa eu aparecer aqui, né? Isso aqui faz uma referência, irmãos, simbólicas também à questão das 7 trombetas, ele vai fazer uma referência a isso, vai fazer uma representação aqui de morte de primogênito, né? Então ele vai fazer uma separação. Aqueles que estão selados aqui no sangue nos umbrais das portas, esses serão preservados. Isso aqui faz uma referência de separação de joio e de trigo na volta de Cristo Jesus. Né? Aqui é Deus trazendo juízo sobre os deuses do Egito. Da mesma forma, Deus também vai trazer em Apocalipse juízo sobre os deuses da Babilônia. Tá? Então aqui ele faz uma referência justamente a primogênitos e primogênitos, ou seja, os filhos da Babilônia, os filhos aqui de Faraó, do Egito e do povo, contra então os primogênitos de Cristo Jesus, fazendo uma referência à volta de Cristo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando o ferir a terra do Egito. Então, a gente vê em Apocalipse 7, deixa eu abrir com vocês aqui, ó. Aqui, livros, Apocalipse, no capítulo de número 7, do verso 3 do verso 4, vai dizer, dizendo, não danifiquei nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui ele está falando sobre os selados de Cristo Jesus. A gente já sabe, já estudou aqui os 144 mil, o que se refere, né? Que faz referência ali à plenitude do corpo de Cristo, mas enfim. Então aqui ele está falando que o selamento, justamente aqui, da igreja de Cristo, esse selamento que também aconteceu lá no Egito, serviria por sinal para que Deus não danificasse aquele povo. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, a Páscoa ela é uma celebração perpétua, porque até Cristo Jesus ela se estendeu em forma de um símbolo. Além de ser literal, obviamente, além de Cristo trazer a remissão dos pecados para o povo mediante o sacrifício do Cordeiro, ele trouxe todo um ensinamento a Israel para que depois, quando Cristo se manifestasse, fosse reconhecido. Porém, a gente sabe que não foi isso, né? Agora, algo muito importante, tá? Aqui Deus fala que 7 dias comereis pão asmos. Tá? Olha que interessante aqui, ó. O 14. Esses dias você será para gerações celebrareis. Então aqui a gente vê a contextualização aqui que ele fala sobre estatuto perpétuo. Ele fala gerações celebrarei. Ele está falando sobre um período, uma história de existência humana. E aqui depois ele fala 7 dias comereis pão asmos.
Isso aqui está me levando a um texto em Hebreus 4:3. Livro de Hebreus. Tô ficando tonto já aqui. Hebreus 4:3. Estou testando, né? Então tem uma dificuldade de jogar os dados aqui. Que vai falar assim, ó. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tenha dito. Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras o fizeram. E novamente no mesmo lugar disse, não entrarão no meu descanso. Então aqui ele faz uma referência aos 7 dias de nós estarmos se alimentando com os pães asmos. O que são os pães asmos? Os pães asmos é a lei de Deus, né? É a doutrina de Cristo Jesus, que Cristo veio trazer a revelação espiritual de tudo aquilo que foi um ritual simbólico, foi um ritual de sacrifício de animais, queima de incenso e tudo mais, a aspersão ali no santo lugar do sangue do cordeiro, tudo aquilo se referia a um âmbito espiritual literal, de como é o mundo espiritual e de como é o trono de Deus nos céus e de como haveria de ser. Então, os 7 dias, né? Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo descansou. Da mesma forma, nos 7 dias de criação, o homem estaria sujeito a se alimentar desse pão asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Sabemos que somos Israel de Deus. E aqui ele fala aqui que do primeiro dia até o sétimo dia, todo aquele que se alimentasse de pão fermentado, ou seja, fermento representa doutrinas que não partem de Deus, tá? Essas pessoas então seriam eliminadas, elas seriam rejeitadas, elas seriam eliminadas de Israel, elas não fariam parte aqui aqui ele está falando sobre o reino milenar de Cristo Jesus, está falando sobre a consumação dos séculos, a eternidade com o Pai e tudo mais. Aqui, vamos lá, o fermento também representa falso testemunho, tá? Então Mateus 6:16, quer ver que eu vou falar para você, vou mostrar para vocês aqui Mateus 16. Mateus capítulo 16, o verso 5, olha só. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui Deus, ele aproveita o símbolo aqui dos discípulos terem esquecido o pão, né? E ele traz a revelação espiritual do pão, do fermento. Então ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão? Percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falo a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento de pães mesmo, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, a gente vê que Deus, ele tem realmente, Jesus aqui, ele tem realmente, deixa exposto a eles para acautelai-vos, né, com a questão do fermento, porque um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Ele faz um pouco de doutrina que não esteja de acordo com o que eu estou manifestando a vocês, pode então destruir tudo aquilo que começou, todo o fermento. Opa, acho que o áudio meio que voltou agora, acho, né? Voltou. Ao primeiro dia haverá para vós outros Santa Assembleia. Também ao 7º dia tereis a Santa Assembleia. Então aqui ao som da 7ª trombeta, está falando sobre o 7º dia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardais, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei as vossas hostes da terra do Egito, portanto guardarei esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então aqui tem algo muito importante também para a gente comentar, o verso 16 e o verso 17. Então ele fala que do 1º ao 7º dia
Os santos, ele está falando da fundação aqui, desde Adão e Eva, e os santos também regenerados nos 7º dias ali, ele está falando sobre o milênio, ele está falando sobre essa santa assembleia que vai acontecer ao toque da 7ª trombeta, ele está falando sobre o dia do descanso de Deus, que está lá em Hebreus 4, 3 e 4, 6, depois vocês podem ler para poupar tempo. E no verso 17 ele está falando sobre o pão asmos, né? Essa comemoração, essa festa sobre o pão asmo. O pão asmo, que é esse pão sem fermento. E o pão asmo ele vai estar se referindo muito em João, no capítulo 6. Vamos ler agora os últimos textos para nós encerrar esse nosso vídeo aqui. João, capítulo 6, o verso 33. Olha só o que ele vai dizer. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, estatuto perpétuo, verso 35 de João, capítulo 6, verso 35, vai falar que é um estatuto perpétuo, ou seja, Cristo, o pão da vida, esse pão, essa festa dos pães asmos, ela será celebrada perpetuamente. Cristo será celebrado perpetuamente, eternamente. Então aqui, desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês, por 7 dias, ou seja, 7 milênios, toda a história de Deus. Não se ache nenhum fermento nas vossas casas, ou seja, não entre doutrina que não venha de Cristo Jesus nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra, tanto o gentil quanto o judeu. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pão asmos. Romanos 10, 12, para nós encerrar. Livros, Romanos, abra comigo o último livro agora, irmãos. Romanos, deixa eu descer aqui a minha imagem. Capítulo 10, verso 12. Olha só. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocarem. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui ele faz uma referência a todos aqueles, né? Então, seja peregrino como natural da terra. Aqueles que comerem dos pães asmos, do pão da vida, que é Cristo Jesus, esse então será salvo. Esse então herdará o reino. Aqui, ó. Ui, é para esse lado? Aí, ó. É que está invertida a tela. Feito, irmãos. Muito obrigado por acompanharem até aqui. 37 minutos. Se você gostou, deixe seu like. Ele é tinha mais texto para ler, mas senão vai ficar muito longo. Então eu prefiro nós terminarmos por aqui e deixar vocês refletindo nessa palavra. Deus abençoe a todos, irmãos. Valeu, estou ficando por aqui.